A paz do Senhor Jesus a todos ouvintes da Palavra de Deus. Nesta tarde aqui estou fazendo um vídeo para cantar um hino e ler uma palavra em nome do Senhor Jesus. Neste momento eu vou cantar um hino a qual Deus me deu no dia 16/4/2015, que foi Jesus subindo e os galileus olhando. Jesus estava subindo, os galileus estavam olhando, uma nuvem ali o aguardava, Jesus que estava chegando, voltando ali para o céu, aonde é o seu lugar, de onde virá outra vez para nos arrebatar. Dois anjos vestidos de brancos ali se apresentaram, olhando aqui para baixo, grandes multidões contemplaram. E diz: varões galileus, porque olhais para as alturas, esse mesmo Jesus que subiu a voltará como viste subir. Jesus subiu ao céu, mas ordenou para eles que em seu nome pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados até os confins da terra, a todas as nações da terra, começando por Jerusalém. O Espírito Santo ali habitando entre eles, assim acontecendo, as almas ali se entregando, ali aos pés dos apóstolos, muitos se arrependiam. Obras maravilhosas entre eles acontecia. Hoje não é diferente, as almas estão se entregando por ver o acontecimento que no mundo está se passando. Na terra ninguém se compreende, o povo só vive em contenda. É tempo de se preparar, que Jesus não demora a voltar. É tempo de se preparar, que Jesus não demora a voltar. Eu quero ler agora a passagem aqui, a qual fala sobre este hino, a qual Deus me deu, que eu aqui fiz este hino, não por mim, mas quem me deu a letra, quem me inspirou foi o Senhor. Conforme diz aqui em Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, 8 em diante, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir.
Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que nos diz que Jesus, mas recebendo a virtude do Espírito Santo, há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Então Jesus estava falando que iria vir sobre eles ali a virtude do Espírito Santo, e disse Jesus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então vocês vão ser as minhas testemunhas. Então nós sabemos que Jesus disse para eles, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Então nós vemos que os discípulos ali ficaram reunidos ali. Então nós vemos que no dia de Pentecoste, então se cumpriu esta palavra que Jesus falou, e eles foram revestidos e agora saía para pregar o evangelho. E diz aqui, e quando dizia isto, vendo-as, foi elevado às alturas a uma nuvem e recebeu, ocultando aos seus olhos. Então, enquanto ali Jesus falava, diz aqui que ele foi elevado às alturas ali, e diz a palavra de Deus que foi ocultando aos seus olhos, porque chegou uma hora que eles já não enxergavam mais. E quando ele estava subindo, diz aqui, estando com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus estava subindo, diz aqui, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Então, quando Jesus ali estava subindo para o céu, ali nos diz a palavra de Deus que se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, no céu há de vir, como ao céu o viste subir. Então ali aqueles dois varões disseram ali para aquelas pessoas que estavam ali, ó, por que vocês estão olhando? Assim como vocês estão vendo, esse Jesus que foi subindo ao céu, que foi levado ao céu, do mesma maneira, do mesmo modo, ele vai voltar. Então é o que a igreja no dia de hoje, os crentes, aquele que confia e crê que o Senhor vai voltar, está esperando. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas pelos sinais a qual a palavra de Deus assim nos fala, para que nós possamos assim saber, então nós sabemos que está próximo. Não podemos dizer que amanhã, que é mês que vem, que é ano que vem, porque não temos certeza, mas sabemos que a certeza é que o que ele prometeu então se cumprirá. Então voltaram para Jerusalém. Então depois que aconteceu isso, eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então eles voltaram ali para Jerusalém. Novamente diz aqui a palavra de Deus, caminho de um sábado, é aquilo que ele usava, eles diziam ali, caminho de um dia, caminho de um sábado. Então sempre era ali as passagens que ele dizia, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, e Judas de Tiago. Todos eles perseveravam unânime em oração, a súplica, e as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então eles voltaram ali, diz aqui, para Jerusalém,
e eles estavam ali num cenáculo, estavam num lugar ali, todos reunidos, eles viviam ali em oração. Então, nós devemos estar sempre também em oração, esperando este dia glorioso, este dia maravilhoso, o qual está breve vai chegar este dia. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, porque Jesus disse que nem o dia nem a hora nem ele sabia, mas unicamente o Pai. Mas a palavra de Deus também fala que assim como foi nos dias de Noé, assim como nos dias de Noé, do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e eles não viram, e assim veio o dilúvio, veio as águas e levaram a todo, assim também será a vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas os sinais estão assim declarando que Jesus breve voltará, porque nós vemos cada dia mais o cinto está se apertando, cada dia mais que se passa, nós vemos os sinais dos tempos, nós vemos a grande violência que está no mundo, em todo lugar da face da terra, as pessoas estão violentas, as pessoas estão cada dia mais procurando somente fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Então nós sabemos que se cumpre a palavra de Deus e nós sabemos que este dia chegará por causa dos escolhidos, diz a palavra de Deus, que este dia foi assim, conforme diz a palavra de Deus, que esse dia foi abreviado. Então esse dia foi abreviado por causa dos escolhidos. Por isso que ainda a volta de Jesus não se deu ainda, porque por causa dos escolhidos esse dia está sendo abreviado. Mas tenha certeza que esse dia chegará. Você, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esta palavra, está se preparando para este dia, está preparado para este dia, porque este dia chegará. Com toda certeza esse dia virá. Não sabemos a hora, mas sabemos que este dia virá. Que Deus abençoe a cada um. Você, meu irmão, que está afastado do caminho, está parado no caminho, é tempo de voltar. A porta está aberta. Jesus continua te chamando, continua assim esperando por você. Que Deus abençoe, que Deus guarde e que Deus proteja a cada um neste dia, em nome do Senhor Jesus.